E aí, pessoal? Nessa videoaula nós iremos corrigir, resolver todos os exercícios do livro da página 69. Esses exercícios são sobre as nossas duas últimas videoaulas, ângulos adjacentes complementares, suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Então vamos lá. Na página 69 aí nós vamos começar pelo número 1, exercício número 1. Ele tem aí uma cadeira de praia aberta, que formou-se esses ângulos aí, com a estrutura da cadeira. Ele pediu: observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Bom, se não ficou claro para você na imagem que os ângulos são suplementares, fica claro no enunciado do problema, Ele diz: observe os pares de ângulos suplementares. Então, o primeiro par de ângulos é esse aí, x e 50. Eles são, sim, suplementares, certo? Sobre essa viga aqui, essa estrutura aqui da cadeira, que é uma linha reta, você forma aqui esses dois ângulos, o ângulo x e o ângulo de 50 graus. A soma desses dois ângulos forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, certo? Então, x mais 50 igual a 180 graus. Passando 50 para o outro lado, você tem que x é igual a 180 menos 50. Logo, o valor de x, 130 graus. Já no outro par de ângulos, y e 100 graus, a mesma coisa. São ângulos suplementares. Y mais 100 tem que dar 180 graus, certo? Passando 100 para o outro lado, subtraindo 180, o valor de y é 80 graus. Então, esse aí foi o primeiro exercício, bem simples. Você consegue identificar rapidamente o valor de x e o valor de y. Agora vamos ao exercício 2 e o exercício 3. No exercício 2, ele diz o seguinte: determine a medida do complemento de um ângulo D. Aí deu 4 ângulos, certo? Bom, o que é complemento? Se dois ângulos complementares somam 90 graus, o complemento de um ângulo é o 90 menos o ângulo. Vamos ver se você consegue entender isso. Vamos lá. Dois ângulos somados têm que dar 90 graus, certo? Isso são ângulos complementares. Então, se você só tem a medida de um ângulo, nesse caso aqui na letra A, 66 graus, qual é o ângulo que somado a 66 resulta 90 graus? Para você saber isso, você tem que fazer a operação inversa, que é a conta de menos. Então, para eu calcular a letra A, eu vou fazer 90 menos 66 graus, porque eu estou procurando o complemento de 66 graus, certo? Então, quem vai ser o complemento de 66 graus? 24 graus. Por quê? Porque 24 somado a 66, se você somar 24 com 66, você encontra 90 graus. Beleza? Letra B, mesma coisa. 90 menos 74. 16 graus. Por quê? Porque 16 mais 74 dá 90. Letra C, 90 menos 22. 68. E letra D, 90 menos 47. 43. Certo? Já na 3, ele não pede a medida do complemento, ele pede a medida do suplemento de cada um desses ângulos. Então, veja bem, se complemento é 90 menos o ângulo, suplemento tem a ver com suplementares, então vai ser 180 menos o ângulo. Então, na letra A, você já sabe, 180 menos 78, que vai resultar 102 graus. Na letra B, 180 menos 67, que resulta 113 graus. Na letra C, 45 graus. E na letra D, 41 graus. Certo? Agora vamos aos exercícios 4 e 5. Nos exercícios 4 e 5 é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Ele deu aqui uma equação
só que em linguagem materna. Ou seja, essa equação está escrita aqui, né, com palavras em português, e você vai ter que transformá-la em números e letras, em linguagem matemática. Vamos lá. A medida de um ângulo não foi informada, então essa é a minha incógnita, é x. É igual é o igual, sinal de igual. A medida do seu complemento, nós vimos no exercício anterior, como é que calcula complemento? Complemento é 90 menos x, certo? Menos o ângulo. Aumentada de 70 graus. Aumentada de 70 graus é mais 70 graus. Pronto. Escrevemos a equação. Transformamos o que estava escrito ali em linguagem materna para uma linguagem matemática. Agora basta resolver essa equação para encontrar o valor de x, que será o ângulo que ele está perguntando. Primeira coisa, vamos passar o x para a esquerda, né? É aquela coisa, letras para um lado, números para o outro. Então, esse x que aqui está negativo, ele vem para a esquerda, vai ficar positivo. Então, fica x mais x igual a 90 mais 70. Somando os x mais x, 2x. 90 mais 70 é 160. Então, o valor de x é 160 dividido para 2. Logo, o valor de x é 80 graus. Na número 5, é a mesma coisa, certo? A medida de um ângulo, x, sua incógnita, é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Bom, suplemento nós vimos no exercício lá, no exercício 3, que para calcular o suplemento eu faço 180 menos x. Se ele está dizendo que é igual à terça parte da medida do seu suplemento, então eu tenho que pegar o suplemento e dividir ele por 3, porque é igual à terça parte. Então eu vou botar é igual à terça parte do suplemento, 180 menos x dividido para 3. Beleza? O 3 aqui, agora, para eu poder resolver essa equação, ele precisa sair daqui. Para eu tirar ele dali, eu vou jogar ele para a esquerda, junto do x. Ele vem multiplicando o x. Então, 3 multiplicando x dá 3x. Igual a 180 menos x. Agora é a vez desse x negativo, que está aqui do lado direito. Eu vou jogar ele aqui para o lado esquerdo. Quando eu faço isso, ele vem positivo. Fica 3x mais x. Certo? 4x igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido para 4. Logo, x é igual a 45 graus. Perfeito? Próximo exercício. Exercício 6 e 7. No exercício 6, sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Novamente, o complemento é 90 menos x. A medida de um ângulo é x, um valor que eu não conheço, é igual, conectivo igual, quádruplo da medida do complemento. Quádruplo é multiplicar por 4. Então, vamos ver como vai ficar a equação. A medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Beleza? Para eliminar esses parênteses, vou multiplicar ali 4 vezes 90, 360, e 4 vezes menos x, menos 4x. Passando o menos 4x para o lado esquerdo, ele vem somando, fica x mais 4x igual a 360. Logo, 5x é igual a 360, sendo assim, x é igual a 360 dividido para 5. X igual a 72 graus. Na questão 7, o triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Bom, suplemento é 180 menos x, certo? O triplo da medida de um ângulo. A medida de um ângulo é x. O seu triplo vai ser 3x. É igual
ao dobro da medida do seu suplemento. Dobro da medida do seu suplemento. Novamente, para eliminar o parênteses, 2 vezes 180, 360, 2 vezes x negativo, menos 2x, certo? Passando o 2x para o lado do 3x, ele fica positivo, 3x mais 2x igual a 360. Somando os x, dá 5x igual a 360, então o valor de x é 360 dividido para 5, que vai dar 72 graus. Ok, galera? E aí o último exercício desse de transformação de linguagem materna em equação, em linguagem matemática, é o 8, em que ele vai dizer o seguinte: a medida do suplemento de um ângulo, suplemento nós já sabemos, 180 menos x, é igual ao quádruplo da medida do complemento. Complemento é 90 menos x. Então, novamente, vamos eliminar os parênteses ali, multiplicando. 4 vezes 90, 360. 4 vezes x negativo, menos 4x. Passando 4x para o lado esquerdo, fica 4x positivo, certo? Porque aqui ele era negativo, ele vem para cá, fica positivo. Repetindo ali o x negativo, repetindo 360. Agora eu vou passar o 180 para a direita da igualdade. Quando eu faço isso, o 180 vem para cá negativo. Então fica 4x menos x igual a 360 menos 180. Beleza? O 4x negativo veio para cá, ficou positivo. E o 180 veio para cá, ficou negativo. 4x menos x, 3x. 360 menos 180, 180. Para saber o valor de x, basta dividir o 180 por 3. Chegamos à conclusão que x vale 60 graus. Certo? Agora, o exercício 9. Temos aí uma tábua de passar roupa. E os pés aqui da tábua formam duas retas concorrentes e 4 ângulos opostos pelo vértice. Correto? Um desses ângulos aqui eu já consigo determinar a medida de cara, porque ele é oposto pelo vértice do 80 graus. E esse ângulo é quem? É justamente o ângulo X, que terá a mesma medida, né, do ângulo de cima, 80 graus, porque ele é congruente, ele é oposto pelo vértice. Já o Y, para eu encontrar o Y, eu preciso verificar que sobre essa reta aqui, eu tenho 80 e Y, que são ângulos suplementares, adjacentes suplementares. A soma dos dois forma um ângulo de 180 graus. Então, para eu encontrar o valor de Y, basta eu passar para a direita, para o lado direito, o 80, que vem para cá subtraindo. Então, eu concluo que o valor de Y é 100 graus. Esse Y vale 100 e esse daqui também. Ok? Agora vamos ao exercício 10. Desculpa. No exercício 10, novamente aí, consigo identificar rapidamente quem é o oposto pelo vértice do 40 graus. E que será congruente a ele, né? Então, o Y, 40 graus. X e 40, sobre essa reta, são ângulos suplementares. Então, a soma desses dois ângulos forma um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Passo 40 para o lado direito, subtraindo. 180 menos 40, 140 graus. Então, o valor de x é 140 graus. E o valor de z também será 140 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Tranquilo? Continuando aí, então, no próximo exercício, exercício 11, nós teremos aí, ó, duas retas, certo?
nesse vértice aqui, formando 4 ângulos opostos pelo vértice. E agora eu pergunto a vocês, observe uma coisa. Ele pediu para a gente determinar as medidas de x e y. Só que esses ângulos azuis aqui, o 2x menos 100 e o x mais 30, qual é a relação que existe entre eles? Bom, eles são opostos pelo vértice, certo? O vértice aqui me diz que esse ângulo 2x menos 100 e esse ângulo x mais 30 são iguais. Então, se eles são iguais, eu já montei aqui uma equação. Passando o x para cá e o menos 100 para lá, eu consigo encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Passando o x aqui para o lado esquerdo, eu vou ter 2x menos x, certo? Porque aqui o x era positivo, ele veio para cá, ficou negativo. Agora, passando 100 para o lado direito, ele vai ficar aqui junto do 30. O 30 já é positivo, somando com 100 agora, que era negativo, e veio para cá positivo. Então, 2x menos x vai dar 1x, e 30 mais 100, 130. Então, eu concluo que o valor de x é 130 graus. Só que ele não pediu apenas o valor de x, ele pediu o valor de x e y. Bom, para encontrar o valor de y, eu preciso colocar ele na jogada. De que maneira? Vocês podem perceber que sobre essa reta aqui, certo? Eu consigo dizer que o ângulo y e o ângulo x mais 30 são ângulos suplementares. A soma dos dois tem que dar 180 graus, certo? X mais 30 somado com y tem que dar 180 graus. O valor de x eu já sei, eu já encontrei, é 130. Posso substituir aqui no lugar do x. Então eu vou ter 130 mais 30 mais y igual a 180. Somo o 130 com 30, dá 160 mais y igual a 180. Agora eu passo 160 para o lado direito. Eu tenho que y igual a 180 menos 160. Logo, valor de y, 20 graus. Tranquilo? Vamos agora ao último exercício. Duas retas AB, que é essa daqui, AB, e CD, que é essa outra reta, são concorrentes em um ponto M. Ok, tudo isso a gente já sabe. De tal modo que a medida de AMB é um ângulo, tá, pessoal? Quando ele coloca isso aqui, ó, o acento circunflexo em cima do M e coloca AMB, é só para você ter noção de qual é o ângulo. É o ângulo AMD. AMD. Qual é esse ângulo? É esse ângulo amarelo aqui, ó. AMD. Vou deixar o nome dele aqui para a gente saber onde ele é. Representa a terça parte da medida de AMC. Quem é AMC? AMC. É esse outro ângulo aqui. Só que ele tem um detalhe. Ele disse que a medida de AMD representa a terça parte da medida de AMC. Então, veja bem. Digamos que AMC tem o valor de x, certo? Eu não sei qual é a medida desse ângulo grande aqui. Eu sei que ele é x. Então, AMD, se é a terça parte de AMC, ou seja, AMD será x sobre 3. A terça parte da medida de AMC, que é x. Ok? Determine as medidas dos 4 ângulos adjacentes indicados na figura, formados com vértice no ponto M. Bom, se eu encontrar a medida do x, eu encontro a medida de todo mundo. Tem relação aqui que eu já sei qual é. AMD e AMC
somados, né, juntos, formam um ângulo raso, porque eles estão aqui sobre a mesma reta DC, CD. Aqui, ó. CD. Essa reta aqui. Somando esse ângulo AMC com esse ângulo AMD, eu formo um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Como eu sei que a AMC é x e a AMD é x sobre 3, eu monto a equação x mais x sobre 3 igual a 180. Agora, soma entre duas frações. Bom, isso aqui a gente já aprendeu. Como que eu resolvo isso? Eu pego o denominador da fração, multiplico a parte inteira. Então, 3 vezes x, 3x. E somo com o numerador da fração. Então, 3 vezes x, 3x. 3x mais x, 4x. E o denominador eu vou repetir. Se aqui o denominador era 3, eu repito o denominador aqui. 4x sobre 3 igual a 180. Agora, esse denominador, que está dividindo aqui o 4x, eu posso jogar ele para cá, multiplicando 180. Então, eu tenho que 4x é igual a 180 vezes 3. 180 vezes 3 dá 540. Para eu achar agora o valor de x, basta eu fazer o quê? Dividir 540 por 4, né? Passar o 4 que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo. Resolvendo essa divisão, eu encontro o valor para x, que será de 135 graus. Ok? Então, 135 graus é o valor de quem? De x, que é o AMC. Esse ângulo aqui maior. Tá? O valor do ângulo AMD é a terça parte desse valor. Ou seja, você vai pegar esse valor e vai dividir por 3. AMD. AMD, então, será 135 dividido por 3. AMD, então, vale 45 graus. Esse ângulo aqui, então, vale 45 graus. Ótimo. Então, eu posso substituir o valor aqui de AMC, que eu já sei, pelo valor de x, que é o que eu já encontrei aqui, 135 graus. Então, se aqui é 135 graus, aqui em cima também será 135 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Por último, aqui o valor de AMD, nós já encontramos 45 graus. Posso substituir já pelo valor que eu encontrei. Então, se aqui é 45 graus, aqui o oposto também será 45 graus. E é isso, galerinha. Obrigado aí por ter assistido até o final. Até a próxima.